Trabalho remoto virou quase que sinônimo de liberdade geográfica. Liberdade de estar no escritório ou não, liberdade de estar num país, num lugar, numa cidade que se queira, liberdade de rotina, de trabalhar conforme a sua própria agenda, adaptando das suas necessidades particulares, né, da sua vida íntima. Mas deixa eu falar algo com muita maturidade e muita sinceridade sobre aquilo que realmente é praticado e existe no mercado de trabalho europeu. Nosso foco aqui é o mercado de trabalho europeu. Diante desse cenário, diante da possibilidade de trabalhos remotos. O cenário real do trabalho remoto não é sobre estilo de vida. O trabalho remoto é, na verdade, sobre cultura organizacional, sobre modelo de negócio. E modelo de negócio, todo e qualquer ele, tem regras fiscais para seguir, tem regras trabalhistas para seguir, tem fronteiras, sim, tem fuso horário, tem política interna da empresa, tudo isso envolto do que é possível ou não nos modelos de trabalho. Ontem eu fiz 2 atendimentos. Nos 2 atendimentos que eu fiz, as 2 clientes estavam um pouco frustradas ao ver as vagas que elas estavam encontrando no mercado, porque elas estavam começando a entender a realidade da diferença entre trabalho remoto e essa liberdade generalizada que andam pregando por aí. O que elas me trouxeram foram exigências que elas encontraram que elas não viram ninguém falando sobre ou que não avisaram a elas antes que poderia ser pedido, que poderia aparecer, sabe? E aí elas estavam muito se questionando, ainda é possível conseguir esse trabalho remoto na Europa em 2026? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo. Meu nome é Camila Souza e por aqui a gente conversa sobre carreira para mulheres imigrantes que vivem aqui na Europa e que querem uma carreira profissional significativa, com sentido, mas sem acreditar em receita mágica e sem romantização. Então vamos começar pelo começo. Existe uma diferença muito básica, mas que é pouco falada, que é sobre a diferença entre remoto e liberdade geográfica. Remoto e liberdade geográfica. Remoto não é sinônimo de ser global, remoto não é sinônimo de ter liberdade geográfica, de não ter necessidade de visto de trabalho, de regularização documental, ok? Remoto também não é sinônimo de qualquer contrato, de qualquer jeito. Essa liberdade toda que se diz muito, se vende muito a ideia do trabalho remoto, nem sempre é assim. A maior parte das vezes não é assim. Quando a gente fala de trabalho remoto, o que a gente está falando, na verdade, é sobre uma cultura remote first, que as empresas precisam ter para que você realmente tenha a possibilidade de um trabalho remoto com uma maior liberdade. Essa liberdade não necessariamente vai ser geográfica, por exemplo, de qualquer lugar do mundo, mas ainda pode ter uma liberdade geográfica dentro de um país. O que aconteceu há 6 anos atrás, né? 6 anos atrás, com a pandemia e tal, foi que houve uma necessidade das empresas se adaptarem, abrirem para poder fazer os trabalhos de alguma outra forma que não envolvesse as pessoas estarem no mesmo lugar, e as empresas cederam à força, cederam no susto, né? Para todos nós foi um susto. E cultura organizacional que tem a ver com a forma com que a gente lida com o trabalho, a forma com que a gente faz gestão de equipes, gestão de pessoas, aquilo que é valorizado, aquilo que é gerido e controlado, tem tudo a ver com cultura. Cultura organizacional entra tudo isso. E se a empresa não tem a mentalidade, a visão, a cultura voltada para uma gestão com mais liberdade,
o remoto não vai encaixar, vai dar ruim, vai dar algum problema, vai ter um monte de gerente, um monte de pessoas em lideranças no geral, podem ser pessoas de alto cargo ou médio cargo, enfim, que vai achar ruim, que vai achar um motivo, sabe? Vai falar que as pessoas não rendem, vão falar que as pessoas não fazem o trabalho, vão falar que as pessoas não são responsáveis, vão achar algum motivo para justificar que voltem todos para o escritório, porque ali a microgestão vai poder continuar sendo feita. Ou o controle daquilo que eles julgam importante, que normalmente não tem a ver com a qualidade do trabalho que foi feito, mas sim com uma performance organizacional, uma performance corporativa. Essa cultura voltada para isso não vai dar certo com o remoto. E foi o que aconteceu, né? A gente teve o susto da pandemia, as empresas abriram porque precisavam, porque era uma forma de manter minimamente os seus lucros, manter a empresa funcionando. Mas a partir do momento que não houve essa necessidade imposta, a visão, a cultura sobrepõe, porque não é uma necessidade. Então a cultura ela tem mais peso do que no momento de necessidade, e que é o que tem acontecido nos últimos tempos. Então, se você está à procura de trabalho remoto, você já deve ter visto que esse remoto de qualquer lugar do mundo tem ficado cada vez mais escasso. Essa é a realidade. Significa que não existem? De jeito nenhum. Eu mesma recebi um convite para participar de um processo seletivo, para entrar no processo seletivo. E essa vaga era para uma empresa americana, né, estadunidense, e o horário de trabalho não importava muito onde você estivesse, desde que você realmente estivesse disposto a fazer o horário que eles fazem lá nos Estados Unidos, apesar do fuso horário. Então eles até propunham uma diferença no máximo aí de 4 horas de fuso horário, para não ficar muito difícil essa comunicação em equipe. Então ainda existem essas vagas. Elas são a maioria? Não, não são. O modelo remoto, ele envolve várias coisas. Além dessa questão da cultura organizacional, o modelo remoto, ele esbarra em algumas coisas que têm a ver com legislação, tanto trabalhista quanto fiscal. Isso é outra coisa também que os países não acompanharam, mesmo criando algumas alternativas, como a Europa, que alguns países criaram legislações, por exemplo, de visto de nômade digital e tudo mais. Tem algumas coisas em cunho fiscal para as empresas e para as próprias pessoas que não é tão simples assim. Tô dizendo eu com tudo isso que eu acho que tá certo em voltar pro presencial? Não, gente, não. Eu sou do time do remoto. Mas eu quero explicar para vocês que é mais do que só ficar em casa trabalhando, em vez de ir pro trabalho. Envolve muito mais coisas do que poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, sabe? Existe toda uma estrutura, tanto em relação às empresas em si, a cultura organizacional, a estrutura organizacional, o organograma mesmo, sabe assim? A forma, o fluxo de trabalho, a forma com que as empresas trabalham. E para além só de falar do núcleo empresa, tem toda uma questão de legislação dos países e do mundo em si, ok? Então, a proposta, a ideia, a prática apareceu, mas não houve vários outros ramos que precisavam acompanhar essa evolução, não acompanharam. O primeiro sinal que você consegue identificar se uma empresa ela realmente tem uma cultura voltada para o trabalho remoto é você ver no site da empresa, na página da empresa no LinkedIn, às vezes na própria descrição de vaga, palavras como remote first, remote friendly, são palavras que
ali a empresa está te dando sinal de que a cultura organizacional está voltada, está propícia para o trabalho remoto. Quando a gente está falando das vagas, além dessas palavras que vão fazer essa caracterização, as empresas que têm essa mentalidade, elas vão fazer questão de sinalizar, porque é muito valorizado para quem está à procura de trabalho remoto, empresas que estão realmente voltadas para o trabalho remoto, né? É de interesse dos profissionais, essas empresas. Então, para o branding da organização, da instituição, né? É interessante usar esse tipo de... fazer essa comunicação na divulgação da vaga. Então, você vai encontrar, tá? Essas palavras, termos que têm a ver com isso, para deixar claro que faz parte da cultura da empresa o trabalho remoto. Tem algumas palavras-chave que eu vou explicar aqui para vocês usarem quando vocês forem pesquisar vagas, que são siglas das regiões. Então, tem o EMEA, E-M-E-A, que significa Europa, Médio Oriente, como diz em Portugal, Oriente Médio, e África. Isso significa que a vaga pode ser que ela esteja fazendo uma referência que você precisa estar em alguma dessas regiões para poder trabalhar, ou que você vai atender o mercado dessas regiões. Tem uma outra sigla que é LATAM, que é América Latina. É o mesmo raciocínio. Pode ser que a vaga você precise estar na América Latina ou que você vai atender o mercado latino-americano. E tem a APAC, que pega as regiões, eu vou colar aqui, Leste Asiático, Sudeste Asiático e Oceania. Essa sigla, mesma coisa. Ou você vai ter que estar numa dessas regiões, né, nessa localização, ou então você vai precisar atender o mercado dessas regiões. E aí o que você tem mais chances de encontrar, que é o que está sendo mais praticado, é que você precisa estar no país onde a vaga onde a empresa, né, tem uma sede, ou onde a empresa está registrada, ou onde a empresa está trabalhando naquela vaga. Então, você, por exemplo, a vaga pode até ser para EMEA, né, Europa, Médio Oriente e África, mas você precisa estar na França, entendeu? O que isso significa na prática? Significa que você precisa ter um visto de trabalho, um visto para trabalhar e para viver na França. Você pode, Europa tem uma chance maior de acontecer, você vai atender o mercado europeu, africano e do Médio Oriente. E você vai precisar estar em um desses lugares. A Europa tem uma tendência de ter vagas que você pode estar em qualquer país da Europa. Só que essas vagas ainda têm um volume menor do que essas outras que diz qual país você precisa estar. Isso significa também que se você aceitar um trabalho que diz que você tem que estar na Alemanha, você vai ter que, na hora de pensar proposta salarial, você vai ter que procurar saber sobre a tributação, sobre os impostos que você vai precisar recolher, o que você vai precisar pagar, até para entender se aquela vaga que você viu, ela realmente é tão interessante assim. Porque às vezes, na sua cabeça, principalmente se você ainda estiver no Brasil, é muito comum que você só olhe o valor bruto e pense assim, nossa, isso tudo de euro? Só que você não leva em consideração que você precisa estar lá na Alemanha, que a empresa, cada dia mais raro, ela pode até se prontificar a subsidiar o seu visto, e isso é extremamente raro hoje em dia, tirando o ramo, o setor da tecnologia, e mesmo assim, em casos específicos dentro da tecnologia, tem alguns cargos que já que não estão mais no topo dessa onda aí. Então, as empresas podem até fazer esse patrocínio de visto, né? Apesar disso ser bem raro, mas você não leva em consideração nem o custo de vida, nem a tributação. Então, você não dimensiona na prática o que realmente você vai receber. E isso é muito perigoso.
e é uma coisa que precisa ser levada em consideração quando a gente pensa em trabalho remoto. Tem outras palavras também, como anywhere e worldwide. São palavras que normalmente, quando a empresa está divulgando uma vaga que ela realmente te dá liberdade geográfica, vai aparecer em algum lugar. Então é uma boa palavra para você usar nas suas buscas e nos filtros, né, nos sites de emprego. Quando você lê uma vaga, a gente não lê uma vaga só passando o olho. A gente lê uma vaga interpretando aquilo que está sendo dito. No contexto do trabalho remoto, é importante que você fique atento aos sinais, assim, às informações. Então, vai ter lá algo falando assim, localização. Pode estar lá, assim, localização, remoto, e aí na frente, entre parênteses, um país qualquer, sei lá, Bulgária. E aí você fica na dúvida do que aquilo significa. É simples, é remoto, mas você tem que estar na Bulgária. Vai ter também informação de fuso horário. Então, significa que ou eles estão abertos a pessoas que estão localizadas no fuso horário que eles mencionaram ali, ou então, como foi o caso da vaga que eu comentei no começo, você precisa confirmar que você está disposta a trabalhar naquele fuso horário. E aí, mais uma vez, gente, eu sei que quando a gente está à procura de trabalho, a gente está desejosa de um novo trabalho, a nossa tendência é passar por cima das coisas e falar sim e depois a gente vê. Mas eu te aconselho de verdade, não faça isso, não faça essas candidaturas simplesmente por fazer. Se você não sabe o horário daquele fuso horário, para onde você vive, coloca no Google. É super fácil. Coloca no Google, pergunta, coloca numa inteligência artificial. Eu ainda uso muito o Google, mas enfim, coloca lá e que você vai ver. E aí você se pergunte honestamente se você está disposta a fazer aquele horário de trabalho todos os dias, né? Outra coisa, pode aparecer remoto afunilando a cidade. Entende que a empresa não está enganando. Você vai trabalhar de casa, só que você precisa estar lá. O que engana a gente, na verdade, é essa ideia vendida na internet, muito disseminada, dessa vida de trabalhar na beira da praia, entende? Que isso não é uma realidade. Para a maioria de nós, não é uma realidade. E eu não tô falando nós só porque eu não trabalho com tecnologia, não. Vai ver a vida de quem está trabalhando na tecnologia, se eles realmente estão trabalhando na praia. Eu duvido muito. O remoto, ele pode ser uma excelente decisão para a sua vida. Como eu disse antes também, eu sou a defensora do trabalho remoto. Eu acho que tem milhares de pessoas que poderiam tranquilamente estar trabalhando dentro de casa. A gente estaria fazendo um puta favor, inclusive, para o planeta, sem tantas locomoções, enfim, vários motivos. Teria mais qualidade de vida, enfim, porque as empresas não fizeram essa mudança cultural. Até porque mudança de cultura envolve muito trabalho e é algo mais longo de se fazer. Essa mudança cultural não aconteceu e aí tem muita gente que poderia tranquilamente fazer trabalho remoto e que está indo para escritório. Porque na maioria dos casos a gerência prefere fazer microgerenciamento. Mas esse trabalho remoto idealizado, de trabalhar na beirada da praia, de não responder a ninguém, fazer tudo com total liberdade, tá em todos os lugares, isso é para nômade digital e que vive uma realidade muito específica de modelo de trabalho. A maioria de nós que quer um trabalho para uma empresa específica, sabe, cumprindo um horário, cumprindo um contrato, vai ter limitações. Eu não estou falando nada disso para desanimar ninguém. Existem muitas vagas na área de tecnologia e fora dela. Não são todas as áreas que tem um monte de vaga. Isso não é verdade. Tem áreas que tem mais, tem áreas que quase não tem. Tem áreas que até pela natureza da função, o trabalho híbrido é o único possível, assim, com um pouco mais de liberdade. E aí você precisa entender o tipo de trabalho que você quer, o tipo de contrato que você quer, o salário que você quer receber, aonde você quer viver,
para poder você alinhar as expectativas com a realidade que o mercado oferece. Então não é sobre você achar que não tem jeito mais, que 2026 já era, que não tem mais trabalho possível para você no estilo remoto. É na verdade sobre um olhar estratégico sobre a sua procura de trabalho. É um olhar estratégico sobre as vagas, sobre as possibilidades. E você se posicionar aí à procura de coisas que realmente são possíveis e que ressoam com você, que fazem sentido para você. No fundo, é a gente sair de uma expectativa idealizada, vendida por aí, para ir para a realidade e colocar a mão na massa. Possível é, eu vejo várias vagas abertas. Eu vou deixar aqui na legenda sites que são realmente voltados para trabalho remoto, para vocês olharem, criarem alertas, enfim, fazer o filtro de vocês. E quando vocês mexerem, vocês vão perceber claramente os tipos de trabalho que tem vaga, essas exigências todas que eu falei, vocês vão conseguir ver com tranquilidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, que me ajuda muito. Compartilha, comenta, tudo isso faz também com que o YouTube entregue esse vídeo para mais mulheres que, assim como nós, vivem aqui na Europa e querem uma carreira significativa por aqui. Muito obrigada! Um beijo e até semana que vem. Tchau!